gente dar uma pausa aqui nos problemas brasileiros, vamos dar um pulinho na Argentina. O Caio Matos está com a gente, Matheus? Dá para colocá-lo na tela para a gente falar um pouco sobre eleições na Argentina. Caio, que agora está num parque, está num... Você tá onde? Ô, Caio, boa tarde para você. Você está onde, Caio, nesse momento? Boa tarde, Wilson. Boa tarde, gente. Tudo bem? Não, então, eu achei que eu tivesse que estar fora do lugar onde eu estou hospedado, mas na verdade eu consegui um pouco o timing, deu certo e eu pude continuar onde eu realmente estou, que é a sacada do lugar onde eu estou, que é muito bonita, diga-se de passagem. Tô vendo ali, rapaz, tem um verde ali. Olha só como é que são as coisas. Nosso Caio Matos que está lá em Buenos Aires cobrindo aí as eleições na Argentina. Faltam 10 dias, né, para se definir se vai ser Milei ou Massa. E aí, meu mestre, qual é o cenário que você me traz nesse momento? O cenário parece que no primeiro momento começou com o Milei com Massa na frente, agora parece que já entrou o Milei. Explica para a gente como é que está como é que tá essa reta final, porque parece que ainda continua naquela situação, né, Caio? Você não dá para apostar em absolutamente ninguém. Se eu tivesse R$1, não dava para apostar nem no Milei, nem no Massa, não é? Não dá para apostar em ninguém, a situação está bem complicada mesmo. 3 institutos de pesquisa grandes acertaram o resultado, previram uma liderança do Massa no primeiro turno. Foram a Atlas Intel, que é brasileira, a CB Consultoria e a Projection Consultores, essas duas últimas argentinas. E aí eu analisei um pouco mais as pesquisas eleitorais deles para o segundo turno. A CB e a Projection já fizeram 2 Atlas, só uma, a segunda vai sair nessa sexta. E também conversei com os representantes de cada uma delas, o Andrei Roman da Atlas, o Cristiano Boutier da CB e o Manu Zunino da Projection. E eu peguei um apanhado aqui das coisas mais importantes das pesquisas e do que eles me falaram. A primeira coisa que é muito importante de definir é que o Milei tem uma leve vantagem, mas em quase todas as pesquisas está dentro da margem. E na da Atlas, que não está dentro da margem, é por pouco. Realmente é muito pouco. A diferença entre os dois tá ou dentro da margem de erro ou por muito pouco dentro da margem de erro. Então o Milei pode ter uma certa vantagem, mas não é uma vantagem que deixa ele seguro para liderar o segundo turno. O segundo ponto também muito importante, se vê uma certa estabilização do voto desde que a terceira força derrotada já no primeiro turno, os macristas, né, a força do ex-presidente Maurício Macri, Juntos por el Cambio, quando o Maurício Macri e a sua candidata, Patrícia Bullrich, declararam apoio ao Milei, porque uma parte da coalizão não declarou, isso é bem importante ressaltar, mas quando o Macri e a Bullrich declararam apoio, deu uma levantada nos votos do Milei, e a gente viu isso um pouco na última pesquisa da Projection, que a gente deu ontem, que o Milei deu uma certa alavancada, mas a primeira pesquisa da Projection tinha sido feita no segundo turno, tinha sido feita antes desse apoio. Então o Milei ganhou um estofo com esse apoio, mas já deu uma estabilizada e ele não está muito à frente do Massa, como eu falei, está dentro da margem de erro ou quase dentro da margem de erro. Pisos e tetos também são coisas muito importantes. O que é o piso e o teto? O piso é o quanto de votos cada candidato já tem garantido e o teto é o máximo que ele pode alcançar. Ou seja, é basicamente os eleitores que falam eu vou votar nesse candidato com convicção, ou no caso do teto é o 100% menos aqueles que falam eu não vou votar jamais nesse candidato. O Milei tem um piso menor que o Massa, mas não é muito menor, mas ele tem um piso menor. Agora ele tem um teto maior, ou seja, ele pode alcançar mais votos do que o Massa, provavelmente. O que isso significa? Isso significa que quanto menor for a taxa de participação, maior a vantagem do Massa. Quanto for maior a taxa de participação, maior a vantagem para o Milei. Uma outra coisa também muito importante que eles ressaltaram é que o que temos que estar prestando atenção para os próximos dias. Primeiro, os debates presidenciais, que o debate de vice-presidentes aconteceu ontem, eu vou comentar um pouco mais sobre ele daqui a pouco, e o debate para presidencial vai acontecer no domingo, também vou comentar um pouco mais sobre ele. Esses debates podem movimentar um pouco aqueles de 5% a 7% de indecisos e brancos, que podem definir uma eleição muito apertada, não é mesmo? E a outra coisa é o que vai acontecer na semana que vem. Qualquer evento na semana que vem, pode acabar afundando uma campanha ou salvando a outra, né? E já um detalhe do que já vai acontecer na semana que vem, na segunda-feira,
vai ser anunciado o índice oficial, o IPC, né, o índice oficial da inflação. E a população argentina ela já sente inflação no dia a dia, mas ter aquele número redondo, bonitinho, oficial, para falar a inflação subiu, a inflação cresceu, olha o tamanho da inflação, pode ajudar muito qualquer uma das duas campanhas. Para falar do debate, desculpa já acelerando e não te deixando tempo para falar, Wilson, mas só porque eu sei que a gente está com o tempo um pouco enxuto. Não, pode ficar à vontade, Caio. Inclusive, só um recado aqui do chat. Se deixar, eu continuo até as 5 da tarde. Não, você não pode continuar até 5 da tarde, senão o Felipe Moura do Brasil me mata. Wilson, como é que você seguiu um repórter 5 horas num programa? Né? O cara tem que produzir, tem que fazer as matérias da Cruzoé, as notas brilhantes, tanto no antagonista quanto na Cruzoé. Agora, inclusive, aqui no chat, tem pessoa perguntando, vem cá, o Caio é argentino? Não, gente, o Caio não é argentino, pode parecer argentino, mas ele não é argentino. Agora, falando sobre clima, Caio, conta pra gente como é que tá o clima aí em Buenos Aires. Tem militância, tem bandeirinha, essa coisa que a gente vê no Brasil, ou vai ficar todo mundo ligadinho na televisão nos debates da reta final? Não, é igual ao que aconteceu no primeiro turno. Os militantes, eles se agrupam muito bem quando tem os comícios, porque o Milei tem uma base jovem, muito fervorosa, e o Massa, bom, peronista, né? Então, eles já têm uma estrutura e uma base muito bem consolidada. Então, quando tem os comícios, tem uma mobilização muito grande. Mais concentrada. No dia a dia, você não vê gente com bandeira, até porque também a bandeira argentina é usada por todos os lados. Não tem, na verdade, até por sinal, a campanha do Milei tem usado muito mais a bandeira argentina e muito menos a motosserra, que era o símbolo dos cortes de gastos. Isso tem um pouco a ver com uma matéria que eu fiz com o Rodrigo Oliveira para a Cruzoé há algumas semanas sobre a situação do Milei contra o assistencialismo, né? Então, o clima é muito mais pacato do que no Brasil, sem dúvida, a questão de relações partidárias. Mas um lugar onde o clima é um pouco mais fervoroso são nos debates, né? Pelo menos no debate de vice-presidentes. No primeiro turno foi assim, e no segundo turno, que foi ontem, não deixou de ser diferente. Bom, os vice-presidentes, os candidatos a vice-presidentes, cada um para apresentar ao telespectador, né? A candidata a vice do Milei se chama Victoria Villarruel, ela é uma deputada da mesma força do Milei, e o candidato a vice do Sérgio Massa é o Agustín Rossi, que é um peronista também tradicional e que também tem um cargo importante no governo de Alberto Fernandes hoje. Os dois se enfrentaram no debate dos vice-presidentes ontem, e foi bem quente, porque cada um deles... Os dois são bons oradores, os dois são muito bons oradores e cada um tem uma proposta diferente que casa bem uma com a outra. Porque o Agustín Rossi, ele é mais o Iceman, né? Ele é muito frio, ele é muito calculista, ele não deve ter gastado uma gota de suor durante o debate inteiro. Ele sempre mantém a postura e não se deixa levar por provocações. A Victoria Villarruel, por outro lado, ela é muito mais passional e ela consegue... comover as pessoas com a indignação que ela tem da sociedade. Ela realmente é uma pessoa honesta quando ela fala, ela passa essa sensação de indignação. E, nesse contexto, os dois candidatos tiveram palavras-chave, ou momentos-chave, que tem a ver um pouco com essas personalidades distintas deles. O Agustín Rossi, em um momento que estava sendo interrompido pela Villarruel, ele falou assim, que a Villarruel estava sendo contaminada pelo nervosismo, pela raiva do Milei, e que, sabe, chamam o Milei de louco, né, porque ele é um pouco passional também demais. Então, conseguiu dar uma pintada um pouco na Villarruel, como se ela estivesse um pouco fora de si. Por outro lado, e também ressaltou que a Villarruel quase não falou de propostas nenhuma. Agustín Rossi dá aquelas estatísticas meio vazias, que o governo pode ser horrível, mas ele consegue encontrar uma estatística que pinta ele bonito, né? Mas apontou uma coisa que é verdade, a Villarruel não mostrou proposta nenhuma, porque as propostas do Milei também são bem controversas. E a Villarruel, por sua vez, ela tem uma frase que ela ficou repetindo muito no primeiro terço e no final, que é sempre quando ela se despedia, quando ela terminava a passagem dela no debate, que era: vocês têm que eleger entre continuidade e câmbio, que é a mudança, né? Eles estão focando muito nessa questão deles serem a mudança. Eles já tinham focado um pouco nisso no primeiro turno, mas não tanto quanto agora. E câmbio é justamente o nome da força do Maurício Macri. Juntos por El Câmbio, antes era conhecida, quando o Macri ganhou, era conhecida como Cambiemos.
Então, eles estão usando muito essa palavra para tentar se mostrar agora não só como a mudança mais radical, como a única mudança possível, porque até aí, que a outra opção é o atual, é o candidato da situação, né? A chapa da situação. E sobre o debate do presidencial, ele vai acontecer no domingo e ele vai ter um formato bem interessante que a televisão argentina mostrou e me deu até saudades, que é o formato que foi o debate presidencial entre o Lula e o Bolsonaro, aí no Brasil, que eles tinham aqueles minutos livres para ficar conversando entre si, e quando um falava, o relógio dele começava a diminuir, e quando o outro falava, o relógio dele começava a diminuir. Quando os dois falavam juntos, os dois relógios diminuíam um pouco. Então, vamos ver se no domingo o Milei e Massa vão proporcionar algo tão fervoroso e interessante como foi Lula e Bolsonaro no ano passado. Lembrando que nos últimos debates, no primeiro debate presidencial, que foi do primeiro turno no começo de outubro, foi um pouco cauteloso, no segundo, um pouco menos, mas ainda assim foi bem cauteloso comparado ao debate de vices, né? Agora, Caio, vai ser debate no estilo os dois de pé, sem púlpito, ali vai ser nessa linha, não é? Exatamente, pelo menos o que a televisão argentina falou, vai ter o púlpito, mas tem um espaço pelo qual eles podem circular e se aproximar, né? A gente se lembra como o Bolsonaro se aproximava do Lula e incomodava o Lula. Vamos ver que é uma estratégia que vem desde do Trump contra Hillary Clinton lá em 2016. Vamos ver se eles vão explorar algumas coisas desse tipo, os candidatos, né? Debate assim, a gente tem que... Debate tem dois elementos, né? Aí eu estou falando pela experiência política. Existe o momento show, o momento, né, show business, né? Que é o momento que os candidatos viram artistas, né? Que é o espetáculo televisivo, puramente televisivo. Então, existe esse momento, né? E também tem um momento das propostas. Os debates do Bolsonaro e Lula, como espetáculo televisivo, para quem gosta de um reality show, para quem gosta de um barraco, ao estilo programa do Ratinho, foi um prato cheio, né? Porque ficou aquele clima de constrangimento. Mas para efeito de proposta não teve absolutamente nada de útil. Mas é normal, o debate é muito difícil você ter um debate sério de propostas, porque é um momento mais de entretenimento, né? Infelizmente, não é por mais que ele se proponha a ser algo propositivo, né? Quer dizer, algo para que a população saiba e conheça as propostas do candidato, né? Nos últimos anos, de fato, os debates têm sido utilizados apenas como um show, né? Para lacrar, né? Momento de lacração dos candidatos. Alguma coisa me diz que deve acontecer algo nessa linha aí na Argentina. Os debates, o mundo ideal, que nunca vai existir, os debates seriam focados para propostas mesmo. Só que acho que também a gente não pode um pouco subestimar a relevância que é o confronto, porque os debates são os momentos em que os candidatos são mais postos à pressão em qualquer momento da campanha, né? E o cargo de presidente da República é um cargo que demanda muita pressão, demanda saber lidar com a pressão. Então, acho que esse é um ponto importante para também vermos como os candidatos lidam com a pressão, se eles querem assumir um cargo que é tão pressionante como o cargo de presidente da República. Ou presidente, aqui não se fala presidente da República, se fala presidente da nação, né? Presidente da nação, mas em espanhol como é que ficaria? Não, presidente de la nación. Presidente de la nación. Caio Matos, para a gente fechar aqui na tua participação brilhante mais uma vez. Sim, só mais uma coisa que acho que é muito importante destacar. Se talvez eu conseguir uma segunda, tudo bem, mas se não der, tudo bem. Eu queria comentar um episódio que aconteceu na semana, que eu nem escrevi sobre, e tem um motivo para não ter escrito sobre, que foi a acusação do Milei de questionando a integridade do primeiro turno, né? Que ele deu uma entrevista para um jornalista peruano no começo da semana, a gente deu na Cruzoé. Sempre que vem acusações de fraude ou de irregularidades, os ânimos ficam à flor da pele. Acho que como jornalista tem que ser responsável e tentar acalmar um pouco os ânimos e trazer o foco para os fatos. Primeiro fato de tudo, e o mais importante de todos, Milei não apresentou nenhuma prova de nenhuma irregularidade, nenhuma fraude, nada. Zero. Ou seja, a relevância legal das acusações dele são zero. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que acho que é muito importante, que eu não vi muita gente comentar sobre. O jornalista peruano que estava entrevistando ele perguntou para ele
houve fraude ou irregularidades? Ele não escolheu essas duas frases à toa. Esse é um jornalista bem competente, bem conhecido aqui na América Latina. Não foi por acaso. Não são sinônimos, não são palavras idênticas. Fraude tem um sentido mais geral, um sentido que realmente atinge ao todo e é esquematizado. Irregularidades são casos pontuais. O Milei hesitou e falou irregularidades. Ou seja, casos pontuais. Depois eu vou voltar para essa questão de irregularidades rapidinho. E outra coisa que o Milei falou, depois para encerrar essa declaração dele, ele falou quem conta os votos é quem tem o poder, questionando a integridade do Comitê Nacional Eleitoral, né, que é a Justiça Eleitoral aqui da Argentina, o órgão responsável por gerir as eleições. Só que, como apontou um colega meu, um jornalista argentino no Twitter dele, um negócio muito importante, quem conta os votos são cidadãos que não são partidários e que são escolhidos por sorteio. E ainda há a presença dos fiscais dos partidos nas mesas. Então, quem conta os votos não é a Justiça Eleitoral, são cidadãos eleitos por sorteio. Então, acho que esse é um ponto muito importante para deixar bem claro algumas coisas. E as questões de regularidade... Os argentinos não têm Alejandro de la Moraes. Não vou entrar em assuntos tão controversos assim. Mas, prossiga, Caio. Bom, irregularidades. Aqui os argentinos a gente já falou, infelizmente eu não tenho mais aqui, mas eu mostrei aqui uma outra vez, né? Ou se eu não mostrei, eu mostrei no Latitude, né? Que é o nosso podcast com o grande Duda Teixeira e o Rogério Ortega, né? Eu mostrei como os argentinos votam aqui, que eles votam com as boletas. Uhum. Boleta é uma cédula impressa. Só que não é uma cédula impressa como você pode imaginar, que nem nos Estados Unidos, por exemplo, que é um papelzinho em branco, que tem o nome de cada um dos candidatos, você escolhe o candidato que você quer e bota na urna, pronto, acabou. Não, são papéis bem grandes, coloridos, com o desenho de cada candidato. E quem providencia essas boletas são os próprios partidos. E quando o argentino vai votar, ele vai na cabine de votação, ele não tem o papelzinho bonitinho, como eu falei, porque isso não existe, papelzinho em branco com o nome de todo mundo. Ele tem as várias boletas de cada papel para votar em cada um dos candidatos, ele escolhe o papel que ele quer e bota na urna e vota. Realmente, na Argentina, esse sistema tem alguns problemas, e não são incomuns casos de... tem aí uma... não consigo ver se... mas é uma... um pouco nessa linha, é mais ou menos nessa linha. Exatamente, mas essa é antiga. Mas bom, tudo bem. Quando os argentinos... qual o problema desse sistema que realmente acontece? Por exemplo, fiscal de determinado partido entra na cabine de votação e danifica as boletas do adversário. Esse tipo de caso realmente acontece aqui na Argentina. São casos pontuais, mas realmente acontecem. Então, esse tipo de irregularidades realmente acontecem. E é esse o ponto que eu quero trazer, que acho que é muito importante. Deve ser inadmissível aceitar esse tipo de irregularidades, porque elas deslegitimam o voto de algumas pessoas. As pessoas foram atingidas por essas irregularidades. Isso é inaceitável, isso tem que ser combatido. Mas algo muito mais grave do que isso é você pegar esses casos pontuais e deslegitimar o voto de todos. Ou pelo menos de todos que não votam no seu candidato, né? Então, acho que esse é o ponto mais importante que eu queria trazer sobre essas declarações recentes do Javier Milei. Caio Matos aí trazendo várias informações sobre a eleição na Argentina, a eleição que impacta também aqui do nosso território tupiniquim. Caio, muito obrigado pela atenção, obrigado pela participação aqui, espero contar com você em outras edições do Meio Dia em Brasília. Abraço, mestre. Muito obrigado, Wilson, muito obrigado, gente, estou sempre à disposição. Tchau.